Bom dia, bom dia. Como que vocês estão, galera? Vamos lá continuar o nosso estudo. Hoje nós paramos em Atos, mas nós vamos começar aqui com a melhor parte, né? Bora lá, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Priscila. Bom dia, Luciene. Bom dia, Graciele. Alô, chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Quero convidar você a fechar os seus olhos aonde você estiver nesse momento e que nós possamos juntos chamar o Pai, entrar em oração, convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui junto conosco e que nós possamos passar uma manhã, né, de entendimento, de olhos, de escamas sendo caídas, né, que tenhamos em nome de Jesus ouvidos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, gente, que ela quer participar de qualquer jeito. Então eu quero convidar você aonde você estiver aqui agora, que você feche os seus olhos e escute essa música junto comigo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ana Paula. Paizinho querido, nós queremos te agradecer por mais essa manhã, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, escolhendo a melhor parte, Pai. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é palavra viva. Todas as vezes que nós buscamos entendimento, que nós abrimos a palavra, parece que o mundo salta aos nossos olhos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tenha total liberdade nessa manhã de hoje para nos trazer aquilo que é necessário para cada coração que aqui está.
A palavra que é viva, que se renova a cada dia e que é aquilo que cada um necessita. Nós falamos muito que o estudo é aquilo que realmente é, né? Ontem nós até vimos isso, né? Que a gente pode olhar, modificar a forma de falar, mas nunca adaptar a mensagem, né? Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra venha como verdade, que venha como chama no nosso coração, para trazer aquilo que cada um de nós necessita, para trazer aquilo que é a revelação que cada um de nós necessita, para fazermos mudança de rota, para modificarmos a nossa mente. Enfim, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor sonda o nosso coração. Por isso eu quero convidar nessa manhã, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade na nossa vida. Que o Senhor sonde os nossos corações, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, do nosso coração ao coração do Pai. Eu declaro pela autoridade no nome de Jesus que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que a revelação do Pai se faça presente em nós em cada área que nós precisamos. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por mais um dia, pela nossa saúde. Eu quero te entregar, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. E eu suplico, eu declaro pela autoridade no nome de Jesus, que os teus anjos são enviados nos lares de cada uma de nós, no lar de cada um que aqui está, Pai. E esses anjos são enviados e uma coluna de fogo é formada ao redor desse lar. E que ao voltarmos para o nosso lar, eu sei que tem algumas pessoas que já estão se deslocando para o trabalho, pessoas que estão em casa, aqueles que estão em casa que possam sentir o constranger da tua presença. E aqueles que não estão, Pai, possam sentir a tua presença junto com eles, caminhando aonde quer que eles estejam. E que ao voltar para os seus lares, eles possam sentir a paz que excede todo o entendimento. Eu declaro tempo de paz, eu declaro tempo de tranquilidade no seu lar. Eu declaro um renovo no seu lar pela autoridade do nome de Jesus. E novamente, como nós fizemos no primeiro dia, eu declaro e eu renovo que o sangue de Jesus seja derramado da cabeça aos pés. Que o sangue de Jesus seja derramado do topo da sua cabeça aos pés, marcando, selando que ali existe uma filha, que ali há um filho guiado, protegido, cuidado pelo Pai. Por isso eu te convido, aonde você estiver agora comigo, se você puder falar em voz alta. Pai, eu te agradeço pelo meu dia. Eu te agradeço, Pai, pelas tuas misericórdias. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade em mim. Tenha total liberdade aqui. E eu te peço, Pai, que me marque, me cele com teu sangue, para em qualquer lugar que eu chegue, todos saibam que aqui existe uma filha, um filho, e que eu possa, Pai, revelar a tua presença aonde quer que eu esteja. Em nome de Jesus, Pai, tenha total liberdade para me convencer, para me mostrar, para me revelar aquilo que é necessário para a minha mudança de rota, na minha vida individual, na minha vida em família. E eu consagro, Pai, a Ti, a minha família, a minha profissão. Eu consagro tudo a Ti, Pai. Consagro a Ti o meu corpo, a minha saúde, em nome de Jesus, Pai. Porque eu quero colocar tudo na Tua cruz. Porque quando a gente entrega a Ti, é onde o Senhor pode cuidar. Quando a gente sai da força do nosso braço, é onde o Senhor pode fazer. Por isso eu coloco agora na tua cruz. Coloco agora aquilo que você quer entregar para que o Pai faça. Eu coloco agora na tua cruz o meu trabalho, o meu prover, a minha família, a minha saúde. O que você quer colocar agora na cruz, no colo do Pai, para que Ele possa cuidar. Coloque agora. Coloque a mão no seu coração. Entregue agora ao Pai. Pai, eu concordo com essa oração dos meus irmãos, Pai. Eu concordo com essa oração e peço para que o Senhor ligue nos céus e para que o Senhor ligue na terra. E também peço, Pai, para que o Senhor desligue aquilo que é necessário aqui na terra e nos céus para o cumprimento da Tua promessa na vida desses meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Quero convidar você, nesse momento,
a compartilhar essa live com alguém para que a gente possa trazer mais pessoas para cá, para que essas pessoas também possam ter oportunidade de receber a palavra, de receber aquilo que nós temos preparados para o dia de hoje, para a vida de cada um de vocês. E eu quero convidar você agora. Bom dia, Gabizinha! Amém, amém, amém! Eu quero convidar você agora a abrir comigo Atos 17. Nós estamos estudando, fazendo um estudo de Atos 17. E nós já fizemos 16, Atos 17, 16, 17, 18, 19 e 20. E hoje nós vamos fazer 21, 22 e acredito que também dê para fazer, né, 23. Então eu quero convidar você a compartilhar essa live, clica aí nesse aviãozinho, envia para uma pessoa que precisa ter esse entendimento, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Vai ser essa palavra que vai nos mover ao longo desses 5 dias. E a live, né, como vocês sabem, o tema é o Deus desconhecido. Quem puder, coloca aí embaixo para nós o Deus desconhecido, que ao final desses 5 dias vai ser o Deus revelado para a sua vida e para a sua história. Ei, Vivi, bom dia, bom dia, bom dia! Então vamos lá, gente. Um breve resumo, tá? Para vocês aqui. A gente sabe que Paulo, né, tava em Atenas. E Atenas, gente, é o berço da idolatria, ok? Lá, alguns estudiosos dizem que é mais fácil encontrar deuses lá do que seres humanos, né? E é importante lembrar também que lá os deuses tinham, assim, um papel fundamental na vida deles, né? Tanto que eles construíam templos para Deus, adoração a deuses, eles cultuavam os deuses, porque eles precisavam fazer isso para poder receber, né, de volta algo desses deuses. E Paulo, ele chegou em Atenas, né? Ele estava esperando por aqueles dois, né, por Timóteo e Silas, que estariam com eles, levando a palavra, trazendo a revelação, apresentando, né, Jesus morto e ressuscitado, né? Então ele estava esperando esses dois que estavam com ele estava lá em Atenas, ele começou a observar ao redor e ele reparou que ali existia muita idolatria. Ele ficou indignado no sentido de um coração tocado, né, de amor e de cuidado para aquelas pessoas, né? Não é raiva, ele ficou indignado com aquilo que vivia. Eles precisam conhecer esse Deus. E ali no 17 fala para nós que por isso que ele discutia nas sinagogas. Então Paulo, ele sempre tinha um cuidado de ir nesses locais, nas sinagogas, porque lá eles já estudavam, lá eles já sabiam da palavra, lá eles já conheciam, eles não eram ignorantes na palavra. Porém, lá em Atenas era o berço dos estudiosos, dos filósofos, dos estoicos, enfim. Todos eles tinham muito entendimento intelectual, mas estavam mortos espiritualmente. Tanto que eles adoravam todos os deuses e ainda havia um altar para o Deus desconhecido. Mais ou menos assim. Se eu estou esquecendo de algum aqui que eu tenho que fazer algo para poder nos abençoar e nos ajudar, deixa eu já colocar esse altar aqui do Deus desconhecido para não ter problema, para ele abençoar e para ele cuidar de nós aqui. E aí fala, né, que ele estudava nas sinagogas, por eles já terem esse conhecimento, mas ele também fazia isso nas praças. Ou seja, né, uma revelação muito importante disso para nós é o quê? Que o evangelho não deve ficar só dentro das 4 paredes. O evangelho precisa ser levado a todas as pessoas, em todos os lugares. E foi onde nós vimos também que nós podemos adaptar a forma de falar e da mensagem chegar, mas jamais negociar a mensagem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, jamais negociar a mensagem do evangelho. E lá fala aqui para nós no 18 que ele falava ali na praça pública e que ali se encontravam muito pessoas inteligentes. E alguns que estavam ali eram os filósofos epicureus, e nós vemos que os epicureus, o significado é aquelas pessoas que buscavam alegria, felicidade momentânea, que não se preocupavam com o amanhã. Mais ou menos assim. Elê, bom dia! Mais ou menos assim. O que importa é o hoje. Eu preciso ser feliz hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então não acreditavam numa salvação futura, não acreditavam, não entendiam, né? Não acreditavam em algo futuro. O que importava agora é o presente, é ser feliz, né? O que importava era isso para eles. E também lá existiam os estoicos. Os estoicos eram o quê?
estudiosos, né, da palavra. Deixa eu ler aqui o significado específico para vocês aqui certinho sobre os estoicos. Então ali também os epicúreos, né, que o objetivo da vida era evitar o sofrimento, ser alegria, né, o que importa é hoje, eu não sei o que vai ser amanhã. Lembrando, tá, que esse capítulo 17 que nós estamos estudando aqui, ele é muito atual, né, nós estamos vivendo os aerópagos atuais aqui, ok? E existia ali, então, os epicúreos e também existia ali os estoicos. E os estoicos eram aqueles estudiosos, né, que eles acreditavam no autocontrole, na disciplina, na razão, suportar o sofrimento com firmeza, né? Eu consigo através do meu controle emocional, eu consigo através do controle da minha mente, eu preciso conseguir fazer isso, é na força do meu braço, né? Então, os estoicos eram esses. Então, lá encontravam-se os epicureus e os estoicos. Importante falar, todos inteligentes, não eram ignorantes, eles eram cultos, inteligentes no saber, no estudo da ciência, do que acontecia ao redor, né? Então eles eram inteligentes, eles tinham conhecimento intelectual, mas eram mortos espiritualmente. Então fala aqui, né, que ele estava ali com alguns estoicos epicureus e que eles falavam assim, o que tá falando desse tagarela, né, querendo ofender Paulo ali. O que tá falando desse tagarela? E outros falavam, parece que ele está anunciando outros deuses estrangeiros, né, pois porque Paulo estava pregando que há boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, que era um Deus desconhecido para eles. E a gente viu ontem, no 19, que eles levaram Paulo até o aerópago, ou seja, eles escutaram a verdade, eles receberam aquilo que Paulo estava falando, né? Eles receberam aquela mensagem que era carregada de algo que eles não sabiam explicar, né? E eles levaram Paulo para poder apresentar a palavra, para poder levar isso lá no aerópago. E nós vimos que o aerópago é um lugar o quê? Onde existiam os maiores teólogos, os maiores filósofos, juízes ali, né? Então era um local onde as mentes mais inteligentes, brilhantes se encontravam, reuniam para falar dos últimos episódios que estavam acontecendo, das novidades que estavam acontecendo. E ali entre eles, através do intelecto deles, eles julgavam aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Eles queriam saber as últimas notícias. E perguntaram para ele, nós podemos saber que novo ensino que é esse que você está anunciando? E aí no 20, que nós estudamos ontem, você está nos apresentando algumas ideias estranhas, né? Algo diferente, algo novo, era estranho. Mas isso é muito importante. Porque por mais que eram os estudiosos que entendiam de tudo, conseguiam explicar tudo, como que o mundo funciona, né? Como que as aves estão ali, enfim, conseguiam explicar tudo, como que o universo funciona, como que é. Eles sabiam dentro deles que existia algo que faltava, algo ainda desconhecido ao intelecto deles. E aí você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então, nós paramos aqui e hoje nós vamos continuar a partir daqui. Então, hoje nós vamos estudar aqui o 21. Abre aí comigo. Quem tá chegando agora, ok? Atos 17, 21, que nós vamos estudar agora aqui. Lembrando que o intuito dessa live aqui, gente, é trazer para vocês um estudo profundo, real da palavra, aquilo que é. E a partir dali, o Espírito Santo traz a revelação necessária para você, para sua vida, para aquilo que você está passando naquele momento. Então, tudo que nós estudamos aqui é com base em hermenêutica, exegese, e nós buscamos palavra por palavra. Por isso que os nossos estudos na escola, em vez que nós ficamos uma hora e meia, em 3 versículos, 2 versículos, porque nós buscamos aquilo que realmente é. E é isso que nós estamos trazendo aqui. Eu estou trazendo a cultura da escola Mulher Sábia Feminina para vocês aqui, ok? Então, vamos lá, em Atos 17, 21, ok? E Atos 17, 21 traz para nós o seguinte: todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas, senão falar ou ouvir das últimas novidades. Então, o que é o contexto aqui?
Lucas, ele agora faz uma observação importante sobre Atenas. E quando a gente vai buscar entender aqui o que é o significado de últimas novidades, no grego significa kainoteros, que significa algo novo, novidade, última tendência, uma nova ideia. Então, o que é importante aqui? Lá em Atenas, eles tinham uma obsessão por novidades, por algo novo. Então, eles amavam novas teorias, eles amavam novos pensamentos que vinham, né? Ali era o berço dos estudiosos, dos intelectuais, dos filósofos. Então, eles adoravam as últimas novidades, né? Os novos pensamentos, as novas filosofias, os novos debates. Mas havia um grande problema nisso tudo, que é o quê? Eles buscavam constantemente algo novo. Parece que não supria. Quanto mais saber, mais conhecimento, não supria. Por isso que eles sempre buscavam algo novo, uma novidade, né? Então, eles buscavam sempre algo novo, né? Mas não encontravam a verdade que liberta. Então, aqui tem algo muito, muito, muito profundo para nós, que é o quê? Que existe uma grande diferença entre buscar uma novidade e buscar a verdade, ok? Uma novidade, você não se sacia, né? Hoje eu busco tal coisa, amanhã eu busco tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa, você não se sacia. E buscar a verdade, quando você tá no caminho, eu sou o único caminho, verdade e vida. Quando você tá no caminho, quanto mais você vai mais descobrindo, mais você quer estar e você permanece naquele processo, você permanece naquela busca. Então existe algo totalmente diferente, que é o quê? Buscar a novidade e buscar a verdade. Por quê? Porque a novidade, ela entretém. Ela entretém você naquele momento. Ela serve para aquele momento. Mas a verdade transforma. E como a novidade só entretém, você vai precisar sempre ficar de novidade em novidade, para ficar feliz com uma nova descoberta, para ficar feliz com mais uma coisa que lhe apresenta. Porque a verdade transforma. E quem busca novidade sempre vai buscar algo novo, porque na verdade são coisas superficiais que não é o caminho, verdade e vida, e nunca te transformam, ok? Então por isso que a novidade entretém e a verdade transforma. Então nós precisamos entender que hoje nós vivemos em uma geração muito parecida com Atenas. Por isso que eu falo, o Areópago, ele tá aqui, ó, agora, nesse exato momento. Nós estamos vivendo esse contexto do Areópago agora, aqui, ok? Por quê? Porque isso é muito parecido com o que vem acontecendo aqui agora. Porque olha só, nós estamos, gente, isso é realidade, entendimento, né? Eu vejo isso assim todos os dias, né? Então, essa geração de agora tá sempre procurando por um próximo vídeo, tá sempre procurando por uma próxima revelação, tá sempre procurando por mais um método, mais uma forma, né? Então sempre tá buscando mais um método, tá sempre buscando mais uma tendência, mas Deus continua chamando pessoas de volta para algo antigo. Não é para o novo. Gente, desculpa, tá? Vou sempre ficar tomando água aqui com vocês. Então, voltando ao contexto que nós estávamos aqui, que é muito parecido, né? O Areópago tá aqui agora. Porque hoje essa geração tá sempre buscando uma nova técnica, uma nova fórmula, buscando uma nova solução rápida. Mas Deus, ele oferece algo muito mais profundo, que é o quê? É a transformação. E ele está nos chamando para algo antigo, que é o quê? O único caminho, a única verdade e aquilo que é vida, ok? Então Deus, ele não está nos chamando para nos apresentar uma próxima novidade. Ele é o único caminho, é algo antigo. Então ele oferece algo muito mais profundo, que é o quê? Uma transformação real. E é isso que Deus nos chama. Então algo que é muito importante aqui. Atenas amava novidades. Tá aqui para nós. Eles buscavam saber dos últimos acontecimentos a todo tempo.
Então, eles buscavam, sempre amavam novidades ali. Mas a salvação não estava na ideia nova. Estava em uma pessoa, que era quem? Cristo. Por isso que eu falo que o evangelho deveria ser o evangelho de cruz e ressurreição. De zero dúvidas sobre aquilo que Deus fez. Deveria ser o que? O evangelho da graça, que nos traz a revelação daquilo que o Pai é, daquilo que o Pai fez, para que nós pudéssemos ter a revelação do que é realmente ser filha, estar em Cristo, porque zero dúvidas determina aquilo que nós vamos receber do nosso Pai, que é a nossa posição. Então aqui, nesse versículo 21 do capítulo 17 de Atos, traz para nós o seguinte: nos alerta que existe um perigo de viver perseguindo novidades sem jamais encontrar a verdade. O coração humano, ele foi criado não para colecionar informações, mas para encontrar aquele que é a verdade. E aí, continuando aqui, nós vamos continuar no 22 aqui, que fala o seguinte, prestem atenção. Esses dois versículos, o 22 e 23, para mim é o fundamental dessa parte aqui que nós estamos estudando. 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Encontrei até um altar com essa inscrição, que é o título dessa semana nosso: Ao Deus Desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então vamos lá, vamos pegar o 22 aqui. O que é o contexto? Paulo está ali diante do Areópago, diante dos filósofos, dos intelectuais, dos juízes, dos estudiosos de Atenas. Lembrando, não são pessoas ignorantes, são estudiosos, intelectuais, ok? E aí ele está cercado de pessoas que acreditavam possuir respostas para tudo. Pessoas que acreditavam entre eles que tudo tinha uma resposta para aquele conhecimento que eles já continham, ok? Mas Paulo, ele não começa atacando eles. Isso é muito importante, gente. Por quê? Quando fala aqui, ó, vamos lá. 21. Todos atenienses e presentes. 22, aliás. Então, Paulo levantou-se. Lembrando que nós buscamos o entendimento da palavra. O Novo Testamento, que é onde nós estamos, né? É o grego, e o Antigo Testamento, o hebraico. Então, nós sempre falamos, quando você tiver a Bíblia, nós na escola utilizamos a Bíblia Strong, porque ela traz o quê? Principalmente a lei da primeira menção. Então, mais fiel da palavra original ali. Né? Mas caso você não tenha a Bíblia, o aplicativo da Strong, você pode ir na internet digitar significado da palavra levantou-se no grego, na Bíblia. Por que é importante falar na Bíblia? Porque senão vai só trazer um significado grego daquela palavra. E nós queremos ela na palavra, na história, ok? Na Bíblia. Então, simples. Se você tem um dicionário, use. Se você não tem, vai aí na internet e procura, ok? Eu já tenho preparado aqui pra vocês, né? Porque é o estudo que foi preparado, mas é só você digitar aí, ok? Então, levantou-se. No grego significa colocou-se de pé, assumiu uma posição, apresentar-se oficialmente. E foi isso que Paulo fez. Então, Paulo levantou-se, apresentou-se oficialmente ali. Então é importante a gente ver aqui que Paulo está num ambiente desconhecido a ele. E aonde ele está revelando, ele precisa levar uma revelação, né, para que eles conheçam a verdade que liberta. Mas ele não se escondeu atrás, ele se posicionou. Ele levantou ali e se apresentou. Então Paulo, ele não se escondeu. Quando chega a hora de testemunhar, ele se posicionou no lugar que foi competido a ele. Então, todos nós vamos ter aquele momento que é pra gente aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vai existir o momento de ouvir e também vai existir o momento onde você vai ter que se levantar,
e declarar a verdade. Que você vai ter que se posicionar e declarar aquilo que o Pai te levantou para fazer, ok? E aí ele fala aqui para nós, lá no 22, levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses. Então olha só, Paulo, observe isso aqui, Paulo começa demonstrando respeito a eles, ok? Ele não diz, vocês estão todos errados, vocês estão idolatrando os seus idólatras, vocês são pagãos, não. Primeiro ele cria uma ponte para que ele possa levar aquela revelação que ele tem. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a verdade, ela não precisa ser agressiva. Ela não precisa ser, ela não precisa ser agressiva para ela ser poderosa. A verdade, ela pode ser entregue de forma leve, de forma equilibrada, de forma tranquila. E sim, de uma forma em palavras, onde aquelas pessoas vão conseguir entender aquilo de forma leve, porque não precisa ofender. Jesus em momento nenhum ofendeu. Jesus levava a mensagem, ele era a própria mensagem através dos seus exemplos, né? Mas ele nunca precisou ofender, ok? E continuando aqui, então Paulo levantou-se da reunião, levantou-se, posicionou e disse, ateniense, reconhecendo ele, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vejo aqui no grego significa teório, que significa o quê? Observar atentamente, examinar, perceber profundamente. É preciso lembrar que lá no início do capítulo, enquanto Paulo estava esperando os seus chegarem, ele estava observando, ele estava vendo o que estava acontecendo ali. Então é muito importante, porque Paulo observou antes de falar. Paulo observou tudo ali ao redor, o que estava acontecendo antes dele levar a mensagem. Isso é maturidade ministerial, isso é maturidade para poder levar a palavra, porque muitos falam antes de observar. Paulo observa antes de falar, né? Ele é um filho maduro, isso é uma maturidade espiritual e uma maturidade ministerial. Então, uma aplicação muito importante que eu vejo aqui para nós é o quê? Que quem deseja alcançar pessoas precisa aprender primeiro a compreendê-las. E quando eu compreendo pessoas, não existe julgamentos. Ao contrário, quando Paulo fala lá no 1, né, que ele se sentiu indignado, é o coração dele pulsando por amor àquelas pessoas, que aquelas pessoas precisavam conhecer a verdade que liberta, ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, ok? E aí, isso é muito importante, porque muitas pessoas saem falando, tagarelando, né? O que esse tagarela está falando aqui? Então é importante observar antes de falar. E continuando aqui. Então Paulo levantou-se na reunião da Europa e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. O que significa muito religiosos aqui? Uma palavra que chama deisidaimonesteros. Não consigo falar essa palavra. No grego, essa é a tradução, ok? E significa para nós o quê? Religiosos, reverentes ao sobrenatural, extremamente dedicados à adoração. E dependendo do contexto, também pode significar supersticiosos, ok? Vocês são muito supersticiosos. Isso é o significado de muito religiosos aqui. Só que Paulo, ele foi muito inteligente aqui, porque ele não usa palavra diplomática, ele não chega lá acusando, lembra disso? Mas ele não elogia também a idolatria, mas também não fecha a porta para uma conversa. Eu vejo que vocês são muito religiosos, então ele reconhece, vocês estão procurando algo que vocês não conhecem, mas ainda não encontraram quem procuram. Então tem uma revelação aqui muito profunda para nós, porque Atenas, ela estava cheia o quê? De religião, mas vazia em relacionamento, cheio de religião, cheio de religião, cheio de novidades, mas estava vazia em relacionamento. Ou seja, era cheio de cultos, era cheio de espetáculos, mas vazia em intimidade e relacionamento. E aqui nós encontramos uma das maiores diferenças do evangelho, porque religião, presta atenção nisso aqui, eu até soltei semana passada nos stories, religião
é o homem tentando chegar a Deus. E evangelho é Deus vindo até o homem. Vou repetir. Religião é o homem tentando chegar a Deus na força do seu braço, na força do seu intelecto. O que que eu faço para me conhecer? O que que eu faço para isso? O que que eu faço? Sempre na força do seu braço. E o evangelho é morrer para a carne e viver para o espírito. Lembrando que os atenienses tinham intelecto, entendimento em todos os tipos, mas eram mortos espiritualmente. Ok? Então, religião é o homem tentando chegar a Deus. E evangelho é Deus vindo até o encontro do homem, até o coração do homem. Então, isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque muitas mulheres, muitas pessoas, né, chegam até a mim, chegam até a escola religiosa. Eu tenho 30 anos de igreja. Eu já entendi sobre isso, eu já vi sobre isso. Mas não vive. Tem entendimento, intelecto. Às vezes te fala a Bíblia de trás para frente, virada do avesso, mas não sabe o que é estar em Cristo. Não sabe o que é viver em Cristo. Não tem a revelação do Pai. Ok? Então, é um religioso. Que o religioso é o quê? Aquele homem que tenta chegar a Deus. Mas o evangelho é Deus vindo até o homem. É o Espírito Santo habitando dentro do homem. Ok? Então, tem essa conexão muito importante. Porque muitas pessoas, né, chegam religiosas. Sabem versículos de cor, doutrinas de cor, costumes de cor, regras do que tem que fazer, isso pode, isso não pode, de cor. Mas ainda não experimentaram filiação, ser filhas. Já escutaram, sabe, até pregar sobre filiação se pedir. Já escutaram, mas não experimentaram o quê? Que é filiação. Ser filha, ser filho. Não experimentaram o que é intimidade, o que é viver no Pai, o que é estar em Cristo. Não experimentaram essa intimidade com o Pai. Não experimentaram viver o sobrenatural que deveria ser o natural para nós aqui na Terra. Não experimentaram o que é identidade revelada de filha. Não experimentaram o que é relacionamento com o Pai. Então aqui quando Paulo traz isso, vejo que vocês são religiosos, né? De forma leve, ele criou uma ponte, ele não acusou. Então quando Paulo traz isso, ele percebe algo, que eles têm sede espiritual, tanto que eles buscam sempre a próxima novidade. O problema não é a ausência de busca, não é a ausência de ir para a igreja, não é a ausência de mais um estudo, não é a ausência de mais um evento. Eles sempre buscam as novas tendências, né? Então não é a ausência de busca. O problema é a direção da busca, porque sinceridade não salva, novidade não salva. Somente Cristo que salva. Então eles não tinham problema em buscar a novidade, em buscar um novo conhecimento, em buscar uma nova técnica. Não, eles não tinham esse problema. O problema era a direção da busca. Esse era o problema que os atenienses tinham ali. Lembrando que isso é atual. É como se o aerópago ele tivesse palpável a nós aqui nos tempos atuais. Então, o que esse versículo 22 nos traz aqui, nos ensina? Nos ensina que existe uma grande diferença entre ser religioso e entre conhecer a Deus. Uma grande diferença. Os atenienses buscavam o sobrenatural, mas ainda não haviam encontrado o Deus verdadeiro. Paulo, ele mostra aqui que a missão do evangelho não é destruir a sede espiritual das pessoas, mas direcioná-las para Cristo, que é a única fonte capaz de satisfazer o coração humano. É por isso que eu sempre vou falar, é algo como o nosso na escola. Cristo é suficiente. Ele é o único capaz de suprir todas as necessidades. Ele é aquele que cura, ele é aquele que preenche. Eu já escutei uma pregação uma vez que falava o seguinte, que
Existe um vazio, um buraco dentro de nós que é do exato tamanho do Pai, de Cristo. Só Ele pode preencher. Só Ele pode preencher esse vazio. Né? E quando esse vazio está dentro de nós, é existente dentro de nós, nós vamos sempre buscar mais uma novidade, mais um tratamento, mais uma técnica, mais um estudo, mais uma coisa. A gente nunca se sacia, né? Até mesmo porque o autoconhecimento ele nunca vai ter fundo, né? Então a gente nunca se sacia daquilo. A gente sempre vai buscar mais uma novidade, mais uma coisa, igual os epicuros e os estoicos que estavam lá no Aerópago, estudiosos, inteligentes, vivos sim, inteligentes sim, tinham entendimento sim, conheciam sim, mas estavam mortos espiritualmente. E fica aqui comigo agora que se você lembrar de alguém que precisa entender sobre isso, alguém que precisa ter a revelação disso, olhos de ver, ouvidos de ouvir, clica nesse aviãozinho e caminha para alguém aí, para que venha aqui, porque agora nós vamos entrar no 23, que eu acredito que é o mais profundo de tudo que nós vimos até aqui, ok? Quem tá aí, tô vendo as aluninhas, bom dia, Nanda, as meninas da escola, tô vendo aí, quem tá aí, comenta aí, o Deus desconhecido, porque quando vocês comentam, interagem aqui comigo, o Instagram leva essa live para mais pessoas, ok? Então quem puder, coloca aí pra mim o Deus desconhecido, que ao final de todo esse episódio aqui, desses 5 dias, já não vai ser mais o Deus desconhecido, vai ser o Deus revelado. Por isso eu declaro que o Espírito Santo de Deus tem a total liberdade aqui para trazer aquilo que o Senhor quer e tocar, trazer a revelação no coração desses homens e mulheres que aqui estão, ok? Então vamos lá agora pro 23, pra gente finalizar o nosso estudo no dia de hoje. Fica aqui comigo, não desiste não, que esse aqui é o mais importante, ok? Então vamos lá. Vou ler o 22 porque ele continua aqui no 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Não ofendeu, mas deixou aberto para discussão. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente que seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então vamos lá. Bom dia! Bom dia, Andréia! Então vamos lá. O que é o contexto aqui? Novamente, lembrando, gente, aqui não é uma live de autoajuda, de devocional, que é maravilhoso, mas aqui nós temos uma live de estudo profundo da palavra, aquilo que realmente é, sem misturas, sem heresias, ok? Então vamos lá. O que era o contexto aqui? Paulo tinha passado um tempo observando os atenienses lá e ele não chegou falando imediatamente, ok? Primeiro ele observou, ele estudou, ele compreendeu a cultura deles e ele identificou essa necessidade espiritual deles, tá? Então o que é importante? Ele trouxe aqui pra nós, ó, no 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente. O que é o significado disso aqui? No grego é anateorion, que significa ele examinou cuidadosamente tudo ali. Ele observou tudo ali profundamente. Ele analisou atentamente tudo ali. Ou seja, Paulo, ele não evangeliza de forma superficial. Paulo, ele procura entender o coração das pessoas ali, para ele poder levar a mensagem. Isso é sabedoria. Isso é maturidade de um filho individual, claro, e maturidade espiritual. Então, lembrando, ele observou ali, ele procurou entender o coração das pessoas, né? Ele não evangelizava de forma superficial, palavra jogada ao vento vazia, não. Ele buscava o entendimento, ele buscava aquilo que as pessoas precisavam, ele observou e ele levava aquele alimento que eles necessitavam ali. Isso é sabedoria, porque muitas das vezes nós queremos responder perguntas que ninguém está fazendo. Nós queremos levar o evangelho por levar, né? E Paulo identifica primeiro que a busca deles, para que depois ele leve aquilo que é necessário.
Então ele fala aqui para nós: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto. O que é o significado de objetos de culto aqui para nós? No grego significa sebasma, que significa objeto de adoração, ídolo, os símbolos religiosos. Então ele observou cuidadosamente os objetos de adoração, os ídolos deles, os símbolos religiosos deles. Então eu queria uma revelação que é muito importante, porque Atenas estava cheia de deuses por todas as partes. Mas quanto mais deuses eles possuíam, mais inseguros se tornavam. Quanto mais deuses eles possuíam, mais inseguros eles se tornavam. Porque era mais uma coisa hoje, mais uma coisa amanhã, e nunca preenchia. Nunca. Mais inseguros eles se tornavam. Então, aqui tem algo muito profundo, porque a idolatria, ela nunca vai produzir segurança. Porque a idolatria, ela precisa de intermediários entre você e Deus. E o véu foi aberto. Você tem acesso direto ao Pai. O Pai quer habitar dentro de você. Você tem acesso direto a Ele. Você não precisa buscar em coisas. Lembrando que nós iniciamos falando na live na segunda-feira, né? Que idolatria não é somente idolatrar algo, né? Não é somente uma imagem. Idolatria pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser um pastor, pode ser um mentor, ok? Pode ser o dinheiro, pode ser o conhecimento. Idolatria pelo conhecimento, né? Então, Paulo observou que é algo muito profundo, que a idolatria, ela nunca produz segurança, ela produz medo. Porque o coração humano foi criado para adorar um Deus verdadeiro, não um Deus desconhecido. Então, olha só, e aqui ele fala: observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar. Até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Presta atenção nisso aqui. No grego significa agnostoteo, ok? Ok. Bom dia, Luísa. Bom dia, Dilaine. Então significa agostoteo, que significa o quê? Desconhecido, não reconhecido e não compreendido. Eu tô lendo para vocês. Aqui no 23 fala: encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido, que significa aquele que ninguém conhece ainda, que ainda não é reconhecido, e aquele que não é compreendido. E o significado no grego é agnostoteo. Aqui, gente, é de onde surgiu a palavra agnóstico, ok? O Deus desconhecido. É claro que você é agnóstico, você não conhece. Você não teve a revelação ainda do Deus que nós servimos, do Deus que criou tudo, né? Então, o Deus desconhecido significa desconhecido, não reconhecido e não compreendido. Não quer dizer que ele não existe. Quer dizer que você ainda não conhece, que você ainda não tem a revelação de quem é esse Pai, que você ainda não compreende esse Pai, ok? Então tem uma revelação muito importante aqui. Lembra que o aerópago, gente, tá aqui, atual hoje aqui em nós, né? Então os atenienses, eles tinham tantos deuses, que eles criaram um altar para um Deus que talvez tivessem esquecido. Era como dizer assim: caso exista algum Deus que eu não conheço, eu quero garantir que ele não fique ofendido comigo. Então eu preciso ter um altar para um Deus desconhecido. E isso, gente, é assim, eu falo que é extraordinário, né? Por quê? Presta atenção comigo, contexto. Os atenienses, eles tinham religião, eles tinham filosofia, eles tinham cultura, eles tinham conhecimento, eles tinham entendimento das coisas do mundo, mas ainda tinha um Deus desconhecido. E eles reconheciam isso. E aqui tem uma revelação muito profunda para nós, que o coração humano, por mais que você tenha entendimento, conhecimento, intelecto, você tenha muito dinheiro, né? Por mais que você tenha tudo isso, o coração humano sabe que existe algo além. Mas sem revelação não consegue encontrar.
o Pai. E aqui ele fala: o que vocês adoram sem conhecer. O Deus desconhecido, aquele que vocês adoram sem conhecer, mas que bem dentro aí, por mais que vocês não saibam, vocês sabem que existe algo além, né? Então, o que vocês adoram sem conhecer. Então, observe a inteligência aqui de Paulo, a sabedoria de Paulo. Ele não começa destruindo o altar. Ah, vocês são idólatras. Não, ele não começa destruindo o altar. Ele usa o altar como uma ponte para que ele possa levar aquela revelação necessária. E tem algo aqui que é muito importante. Paulo, ele está dizendo: a busca de vocês, atenienses, é legítima. Não estou julgando vocês. A busca de vocês por mais conhecimento, por um novo entendimento, por uma nova técnica, é legítima. É legítima. Mas o objetivo da busca de vocês está incompleto. Então isso aqui, gente, é muito forte. Por quê? Porque toda a religião da humanidade pode ser resumida nisso aqui. Por quê? Que é uma tentativa de alcançar um Deus desconhecido. Mas o Evangelho, por isso que eu sempre vou bater na tecla, que o Evangelho deveria ser Evangelho de cruz e de ressurreição. Mas o Evangelho anuncia algo diferente. O Evangelho anuncia que não é o homem encontrando a Deus. A religião pode trazer isso, que a força do seu braço, você tem que fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, senão tal coisa, que você vai ser castigado por isso, por aquilo outro. A religiosidade traz isso. Porém, o que acontece? Por isso que eu falei pra vocês, a religiosidade é o homem indo buscar Deus. E o Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. É bem diferente, ok? Então a religiosidade, ela traz isso. Mas o Evangelho anuncia algo totalmente diferente. Não é o homem encontrando Deus, é Deus revelando-se ao homem. Esse é o verdadeiro Evangelho. E aqui tem uma conexão, anota aí no seu papelzinho aí, com a sua caneta, no seu papelzinho aí. João 1,18. Tem uma conexão gigante aqui com João 1,18, que traz para nós o quê? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o revelou. Presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o revelou. O único, o Filho, Jesus, o Deus unigênito, revelou o Pai através do sacrifício que foi entregue na cruz por ele. Por isso que o Evangelho é Evangelho de cruz e ressurreição. Nós precisamos ter a revelação da cruz e precisamos ter a revelação da ressurreição. Isso é um local de zero dúvidas. E quem revela é o Espírito Santo. Isso é o lugar de zero dúvidas que determina tudo aquilo que nós vamos receber do nosso Pai. Então, aqui tem algo muito importante para a gente poder finalizar. Muitas pessoas chegam à igreja conhecendo regras, conhecendo doutrinas, conhecendo tradições, dogmas, a religião, mas ainda não conhecem o Pai. Isso é muito forte. Porque muitas pessoas chegam conhecendo doutrinas, regras, dogmas, a religião, mas ainda não conhecem o Pai. Conhecem informações sobre Deus, mas não conhecem Deus. Isso é muito forte. E isso é o que Atos 23 quer nos mostrar. Isso é exatamente o que Paulo trouxe aqui em Atos 23 para nós. Porque Atos 23 nos mostra um encontro entre a busca humana e a revelação divina. São coisas totalmente diferentes. A busca humana, buscar a Deus, e a revelação divina do Pai em nós. E os gregos também procuravam. Paulo anuncia aqui, eles buscavam um Deus desconhecido. E Paulo apresenta um Deus revelado a eles. Anota isso. Os gregos, os atenienses, que o Areópago está aqui real, aqui ao nosso redor, aos nossos olhos, disponível aqui para nós. E Paulo traz isso que é muito importante para nós. Eles lá, inteligentes, que buscavam a próxima novidade, que tinham intelecto, eles buscavam ainda um Deus desconhecido. E Paulo apresenta para eles um Deus
revelado. Por isso que ele fala: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, para finalizar, esse versículo 23 traz para nós o seguinte: esse versículo 23 todo nos ensina que a religiosidade pode reconhecer que Deus existe, e reconhece, ok? Mas somente a revelação pode mostrar quem ele é. O altar ao Deus desconhecido revela a busca da humanidade. O evangelho revela a resposta de Deus para essa busca, que é Jesus Cristo. Ok. Então, gente, se tem algo que eu posso deixar para vocês no dia de hoje, existe uma grande diferença, que a religiosidade é buscar Deus. E o Deus, esse Deus muitas das vezes desconhecido, que é isso algo que nos falta dentro de nós. Nós buscamos inteligência, nós buscamos cultura, o próximo entendimento, a próxima técnica, o próximo tratamento, mas nós não buscamos a revelação do Pai. Nós não buscamos deixar com que a verdade seja revelada, para que Ele possa se revelar em nós e através de nós. Religiosidade é você buscar o Pai. Evangelho é o Pai nos encontrar através da revelação. Ok. Por isso que eu sempre vou bater na tecla. Que evangelho deveria ser evangelho de cruz e ressurreição. Porque é ali que está a revelação de quem você é, do que foi feito para você, da graça que você recebeu ali. E é ali, naquele momento, naquela revelação, que você tem a oportunidade de deixar Cristo ser revelado através de você, de deixar o Espírito Santo agir, viver através de você, porque é naquele momento, quando você tem zero dúvidas do preço que já foi pago, daquilo que o Pai já fez por você, você para de ficar buscando méritos, fazendo coisas na força do seu braço para que o Pai te abençoe. Uma vez eu estava orando e eu falei: Pai, o que eu preciso fazer? Pai, o que eu preciso fazer para que isso mude? E o Espírito Santo só vem e fala assim para mim: ei, eu não preciso de você para te abençoar. Eu já te abençoei. Eu só preciso que você entenda isso. Eu só preciso que você receba essa verdade. Eu só preciso que você tenha a revelação disso na sua vida. Né? Então, por isso que é o que eu falo para vocês. Nós precisamos buscar o único caminho, verdade e vida, porque Cristo é suficiente. Então, nós precisamos buscar esse caminho, essa verdade, caminho, verdade e vida, porque é diferente você ficar cada dia buscando mais uma coisa, mais uma técnica, assim como os atenienses, buscando mais um Deus, mais um altar, mais uma coisa que eu coloco na minha vida, mais algo que eu faço, mais algo que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso obedecer, mais um estudo. Ei, sai da força do seu braço. Sai da força do seu braço. Morrer para a carne, viver para o Espírito. Olha o tanto que é importante entender o significado da palavra, daquilo que diz, daquilo que realmente é o Evangelho, sem heresia, sem levar para aquilo que o seu coração quer. Quando a gente vai lá em Romanos 12, 2, né, que é um versículo tão difundido, né, a gente esquece que existe Romanos 12, 1, falando que eu preciso morrer para a carne, oferecer em sacrifício perfeito e agradável a Deus, para que sejam capazes, através da renovação da vossa mente, de experimentar e viver a verdadeira e boa vontade agradável de Deus para a sua vida. A gente esquece do 1, que 1 está lá escrito, que é necessário você oferecer em sacrifício. Esse é o culto racional de vocês. E a gente esquece de ir lá e buscar o significado da palavra. Porque transformação, lá em Romanos 12, 2, é o que é metamorfo. Antes de metanoia, que é mudança de pensamento, de entendimento, você precisa passar pela metamorfose. Metamorfose é o que? Mudança de espécie. Então, antes da metanoia, sim, nós precisamos mudar a nossa mente. Mas isso é consequência de você se tornar uma nova espécie. Porque nem para mudar a sua mente depende da força do seu braço. Nem mudar a sua mente é um esforço seu. Precisa ser uma revelação do Espírito.
Por isso que eu preciso sofrer uma metamorfose, mudança de espécie. Por isso que a palavra traz para nós, gente, por isso que eu sempre vou bater na tecla. Não brinquem de ser crente. Nós precisamos estudar a palavra real, como ela é. Não é pegar uma pregação é maravilhosa, nós precisamos disso. Mas você precisa buscar a verdade revelada ali na palavra, no evangelho, sem misturas. Aqui no Simples Tempo, eu tô mostrando pra vocês. Vai lá, tá duvidando que a Carla tá falando? Duvide, por favor. Vai lá e busca palavra por palavra de Romanos 2, 12:2, Romanos 12:1, para que você entenda o que eu tô trazendo aqui pra vocês. Antes da mudança de mente, metanoia, você precisa mudar a sua espécie. Metamorfo, mudança de espécie. E quando você se torna da mesma espécie do Pai, que você para de ser carne, que você para de agir na força do seu braço, porque o evangelho todo lembra Jesus falando com Nicodemos, é necessário você nascer de novo, morrer e nascer de novo. Nascer como? Em espírito e em verdade. Porque a sua identidade de filha, que a gente escuta à torta e à direita em todos os lugares, pregação de identidade, paternidade, a sua verdadeira identidade é espiritual. Você é o espírito que tem uma alma que habita um corpo. É isso que você é, o espírito que tem uma alma que habita um corpo. Então, para você ter a revelação de quem você é, você precisa ter a revelação de quem o Pai é. Por isso que é zero dúvidas. Por isso que o Evangelho é de revelação, de cruz e de ressurreição. Por isso que o Novo Testamento todo, por isso que Paulo gastou a vida revelando que Jesus Cristo morreu na cruz, trouxe as testemunhas. Ontem nós estávamos fazendo isso no estudo da escola. Que Jesus morreu por nós, por mim, por você, ele ressuscitou. O evangelho é o evangelho de cruz. A revelação é de quem o Pai é. De quem é teu Pai, quem é Jesus Cristo, quem é o Pai. Isso é a revelação. Isso é o que muda toda a sua identidade. Isso é o que muda quem você é. Porque a partir dali, quando você entende quem Cristo é, você entende que você está colocado nele, em Cristo, que é a posição que você deveria estar exercendo aqui, que é a posição que determina tudo aquilo que você vai manifestar, aquilo que você vai receber. Efésios 3, porque lá, em Cristo, espiritualmente, a sua posição de filha, em Cristo, você já está assentado nas regiões celestiais, em descanso. E lá é a fonte de todas as bênçãos materiais e espirituais. Gente, eu acredito que o que nós estudamos hoje deve ter trago alguma revelação, alguma mudança em você, algum entendimento em você. E eu declaro pela autoridade no nome de Jesus que o Espírito Santo tenha total liberdade de continuar te convencendo e te revelando sobre isso. Porque, por favor, gente, não tem mais tempo para ter tempo. Gente, a palavra o tempo todo é morrer para a carne e viver para o espírito. A palavra o tempo todo é isso. Romanos 12:1, vai, pega aí. Romanos 12:2, não pega sozinho, isolado, não, porque texto sem contexto vira heresia. Vê Romanos 12:1, Romanos 12:2, esmiuça ele, palavra por palavra, significado por significado. Busca o contexto que estava acontecendo, hermenêutica, exegese. Busca isso. Não fica com o que o homem traz para você. O que é importante, sim, eu tô aqui, ó, como um homem, sendo como instrumento de Deus para levar a revelação, para levar a palavra para vocês. Mas não fica, na escola eu falo isso para as meninas o tempo todo. Gente, eu tô trazendo aqui para vocês que Cristo me revelou o que é. Eu tô trazendo aqui para vocês. Mas se o Espírito Santo te revelar algo diferente disso, fica com o que o Espírito Santo te falou. Descarta o que eu te falei, mas fica com o que o Espírito Santo te falou. Porque a escola, você vai buscar sim, né, a sua identidade. E lembrando, tá, gente? Não é hoje, entendi o que é paternidade no fim de semana. Não é, ok? Por isso que a escola são 9 meses. Porque é o tempo que o quê? Você tem a revelação, o Pai, você tem a revelação, você tem o entendimento, o Espírito Santo tem total liberdade para trazer a revelação, você tem intimidade, é literalmente o tempo, 9 meses, que você é gerada novamente, que o Espírito Santo molda você, que o Espírito Santo te renova, que o vaso é quebrado e é criado um novo vaso, sim. Então, durante os 9 meses que você morre e nasce de novo em Cristo. Por isso que Jesus pediu que eram 9 meses a escola. Então, ou seja, gente, pelo amor de Deus,
A partir de hoje, de tudo que vocês estão vendo aqui nesses dias, chega de viver um evangelho de ok, vou lá, faço uma técnica, e acabou. Não! É intimidade, é caminho, é morte para a carne. É você sim modificar os hábitos que você tem. Mas nem isso é pela força do seu braço. Modificar os hábitos que você tem. Espírito Santo, eu não consigo, me ajuda. Nem isso é pela força do seu braço. Porque você vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criação, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Carla, você está falando que eu não tenho o Espírito Santo? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o Espírito Santo está para todos. Mas nem todos o vivem e o recebem para governar a sua vida. Porque você fica aí na força do seu braço, governando tudo aquilo que você quer na força do seu braço, do jeito que você acha no seu próprio entendimento. Morto espiritualmente. Ok? Gente, acho que eu trouxe o que precisava pro dia de hoje. Peço licença para vocês pra gente finalizar com uma oração. Lembrando, a live não fica salva. Vou deixar até por volta de meio-dia, como tem sido o nosso hábito aqui. Esteja conosco amanhã, que nós teremos aí mais 2, 3 dias, não sei, não me recordo agora, de estudo dessa parte. Mas o que eu trouxe para vocês, o pai deixou muito claro que eram 5 dias, o estudo dos 3 ali, e que era para trazer dessa forma profunda, não era leitinho, era de forma profunda, para que vocês pudessem ter um entendimento, uma revelação, né, de que não dá para brincar mais de ser crente. Não dá para brincar de ter intimidade com o Pai. Nós precisamos buscar a palavra fiel, verdadeira, digna como é. Ok, e através dali a revelação do Espírito Santo. Por isso que ele trouxe especificamente essa parte para me trazer para vocês. Por isso que agora eu quero finalizar. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Por isso que agora eu quero finalizar fazendo uma oração muito específica para esse momento. Pai, eu quero te agradecer, Pai, antes de tudo, pela tua presença, pela tua palavra, que vem sim como uma faca, Pai, entrando dentro do nosso coração, que nos constrange, mas conhecereis a verdade, a verdade revela. A palavra, ela vai nos trazer, na maioria das vezes, um confronto, e é isso que traz a revelação necessária para aquilo que nós precisamos mudar, para aquilo que nós precisamos transformar e renovar na nossa vida, Pai. Por isso eu quero, Pai, te agradecer pela tua presença, pela tua revelação nessa manhã para nós, Pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, eu te peço, por favor, toque nessas mentes, toque nesses corações, Pai. Essas pessoas que estão aqui, Pai, se disponibilizando a buscar conhecer mais o Senhor, a buscar a palavra em profundidade, Pai. Essas pessoas que estão aqui dedicando um tempo para estar aqui na tua presença. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, constrange esses irmãos, essas minhas irmãs que aqui estão. Constranja, Pai, trazendo a tua presença, a tua revelação, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, reconhecer o Cristo desconhecido, Pai. Que eles possam, Pai, entender e ter a revelação pela autoridade do teu nome, Pai. Pai, pela autoridade do teu nome, Pai. Que o Senhor é suficiente, que o Senhor, Pai, é quem completa, que o Senhor, Pai, é quem pode tapar qualquer vazio, que o Senhor é resposta para aquilo que todos buscam incessantemente, parece não alcançar. Por isso que a palavra fala que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é verdade e que o Senhor é vida. Por isso, Pai, eu te peço que se revele a essas pessoas, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa ter total liberdade para convencer e para revelar, Pai, daquilo que já foi entregue por nós. Que todo o sacrifício já foi entregue por nós na cruz. Que o sacrifício já foi pago, que não há dívida nenhuma mais a se pagar, Pai. Que tudo já foi pago. Quando o Senhor fala na cruz, tetelestai, está consumado, é que o preço já foi pago. E quando, Pai, o Senhor ressuscita, quando há a ressurreição, logo após é enviado o Consolador prometido, que é o Espírito Santo, é a resposta que eu aceitei aquilo que foi entregue. O cordeiro que foi entregue foi aceito como sacrifício. Por isso agora eu envio o selo,
o selo dessa nova e eterna aliança, porque vocês não ficaram órfãos, eu irei enviar o Consolador prometido, Pai. Ah, Pai, eu te peço que de forma sobrenatural, Pai, revele a esses irmãos, a essas irmãs, Pai, o verdadeiro evangelho da cruz. O evangelho da cruz, Pai, o evangelho da ressurreição, o evangelho que é o caminho, a verdade, a vida, e o evangelho, Pai, que mostra aquilo que já foi feito por nós e que o nosso único esforço é receber, Pai. Quando nós estamos à força do nosso braço, é mais uma coisa que eu tenho que fazer. E quando eu entendo que o preço já foi pago, eu entendo que o Senhor já fez aquilo que era necessário para que eu pudesse viver aquilo que o Senhor tem como promessa nas nossas vidas, Pai. As várias promessas que o Senhor entregou para nós na Bíblia, Pai. Ah, Pai, é quando nós temos essa revelação, Pai, que nós podemos experimentar dessa intimidade, de viver o sobrenatural todos os dias da nossa vida, de viver na totalidade a Tua herança, Pai, aqui para nós na terra. Nós só precisamos, Pai, deixar com que o Senhor faça, deixar com que o Senhor nos guie, buscar essa intimidade que está na Tua presença, Pai, e ter a revelação, Pai, daquilo que o Senhor já é na nossa vida. Nós não precisamos fazer nada, Pai, porque nada é na força do nosso braço. A única coisa que nós precisamos é, através dessa revelação, Pai, viver conforme aquilo que o Senhor é. Mas nem isso é da força do nosso braço, nem buscar a santidade é da força do nosso braço. É através da revelação, porque não adianta eu falar que eu tenho que usar tal roupa, mas com a revelação do Espírito Santo habitando dentro de mim, o Espírito Santo me constrange e algo dentro de mim modifica. E eu me constranjo de usar aquela roupa, de fazer mais aquela atitude. Porque não é sobre o meu entendimento, não é sobre eu entender o que eu preciso fazer, é sobre eu sair da força do meu braço e deixar que o Senhor habitando em mim me revele aquilo que não é mais da natureza da carne em mim. Ah, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade, por favor, se revele, constrange essas vidas, essas pessoas que aqui estão, porque eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que aqui estão os teus filhos e filhas reveladas, pela autoridade do nome de Jesus, Pai, nos constranja e que os testemunhos, Pai, da tua presença, do teu sobrenatural na vida dessas pessoas, seja normal para nós, Pai. Seja normal, e eu declaro cura na sua vida. Eu declaro cura das feridas, que ao longo da sua vida, por anos, você vem buscando resposta. O que meu pai fez, o que a minha mãe fez, o que aconteceu lá atrás. Chega pela autoridade do nome de Jesus. Para de buscar na força do seu braço e do seu intelecto aquilo que aconteceu lá atrás, para que você esteja vivendo os frutos que você está vivendo aqui hoje. Para, por favor, sai da força do seu braço e deixe com que o Espírito Santo te revele. Porque para Deus, quando você está nele, quando você está em Cristo, novas se fazem todas as coisas. Não importa aquilo que você viveu lá atrás, não importa o que falaram, não importa o que fizeram. Porque novas se fazem todas as coisas. Quando Paulo, no caminho de Damasco, recebeu a visita do Pai, não deixou de acontecer nada do que ele fez lá atrás. Não deixou de existir que ele era o perseguidor da igreja, que ele perseguia pessoas, ele perseguia os filhos. Tanto que quando Jesus se revela a ele, ele fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não fala: Paulo, porque persegue os meus filhos, não. Ele fala: porque me persegues. Porque quando um persegue os filhos de Deus, é o próprio Pai que isso está fazendo. E quando Jesus se revela a ele, ele fala: por que me persegues? Paulo, ele vê a glória, ele vê os olhos de Jesus, ele vê a luz que ofusca os olhos dele. E naquele momento ele se prostra no chão, ele se prostra ao Pai, ele fica cego ali naquele momento, mas ele escuta a voz de Deus. O Pai é revelado a ele naquele momento. Não foi Paulo buscando o Pai, ele nem queria buscar o Pai, ele era perseguidor. Mas foi o Pai de encontro a Paulo naquele momento. Era o Pai se revelando a ele naquele momento. E quando Paulo estava na frente escrevendo as cartas, gastando a sua vida para revelar o Pai, para trazer a revelação que ele teve do Pai para a humanidade,
O Deus desconhecido, assim como ele fez lá em Atenas. Paulo gasta a sua vida para trazer a revelação do Pai. E Paulo, Jesus, Jesus. Paulo gasta a sua vida para trazer a revelação do Pai. O Pai desconhecido eu apresento para vocês. A identidade de Paulo, tudo que Paulo viveu lá atrás não apagou. Mas aquilo mais não definia Paulo. Não definia quem ele era. Porque quando você tem um encontro, a revelação do Pai, por isso que eu sempre vou bater na revelação de cruz. Porque é o Pai se revelando a você. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Pai, a revelação do Pai. Quando o Espírito do Pai se revela a você. Quando você tem um encontro genuíno. Quando você passa pelo batismo das águas, mas pelo batismo do Espírito. Quando você tem a revelação do Pai. Nova se fazem todas as coisas. Nova se fazem todas as coisas. Até a sua identidade se torna nova. Porque você é filha do seu pai e da sua mãe na carne, no natural. E a sua identidade é espiritual, a identidade de filha é espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Quando você tem um encontro genuíno com o Pai, você morre para a carne. Então não importa o que a sua mãe fez, o que seu pai fez lá atrás, isso não vai ser apagado. Mas o que importa é o que o Pai revela através de você, através dessa nova identidade. Por isso que o encontro genuíno com o Pai apaga todas as outras coisas. Não apaga, mas se faz nova todas as coisas. E é ali que você pode ter a sua nova identidade formada. É ali que você pode, através da revelação do encontro com o Pai, de viver essa nova identidade de filho. Mas para isso, a filha da Gleide e do Roberto precisa morrer. E quando eu morro para a carne, não importa o que eles fizeram. Então eu não preciso ficar buscando o que aconteceu, a forma que foi. Não! Porque novas se fazem todas as coisas. E quem precisa agora e quem governa a sua vida é o Pai. E Ele governa você sendo filha. E tudo, Ele tem tudo preparado para um filho. Um filho abre a geladeira da casa sem pedir. Um filho vive as bênçãos do Pai sem pedir. Por isso que o Pai enviou Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. Por isso que o Evangelho precisa ser Evangelho de cruz e ressurreição. Por isso que Ele enviou o Filho. Porque o Filho é o molde de como nós precisamos caminhar. Porque um filho revela um Pai. Então, identidade de filho não é só o entendimento de um fim de semana. Não! Identidade de filho é a revelação de quem você é em Cristo. E é o Pai sendo revelado em você, através de você, porque um filho revela um Pai. Então não é sobre o que você pode fazer, os comportamentos, aquilo que você não pode fazer. É sobre o Pai que habita em você. É sobre a sua posição que é em Cristo. E a partir dali, você se constrange de fazer as coisas que são da carne. Porque você não é mais filha da carne. Você não é mais os seus maus hábitos. Você não é mais as suas más tendências. Você é governada pelo Espírito. Por isso que o encontro genuíno é Cristo vindo em você. É você parando de pedir com que Ele habite dentro do seu coração. Faça morada e renove todas as coisas. É Ele que renova todas as coisas. É Ele que cura todas as coisas. E é Ele que faz. É Ele que faz. Oh, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, se revele a esses filhos. Retire tudo aquilo que impede e que atrapalha com que o Senhor possa agir na vida desses filhos. Pai, se revele. Eu declaro agora que todo espírito de confusão, todo espírito de medo, todo espírito de orfandade, de menos-valia, caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus. Caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus, porque aonde a luz está, aonde a luz habita, as trevas precisam sair. Por isso eu declaro que todo espírito de confusão, de medo, caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro
Que os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão sejam liberados agora, libertos agora pela autoridade do nome de Jesus. Para que o Senhor possa ser a luz que habita e entrar. Eu declaro que as portas que estavam no coração dele sejam fechadas agora. Portas de medo, portas de ansiedade, portas de menos-valia sejam fechadas agora pela autoridade do nome de Jesus. Para que dentro desses teus filhos revelados, possam haver a luz, a tua habitação, Espírito Santo de Deus. Constranja, mostre o caminho, se revele, para que esses filhos e filhas sejam revelados e não vivam mais pela força do seu braço, pela força do seu próprio intelecto, mas vivam pela revelação de quem o Senhor é neles. E eu declaro que aqueles que estão aqui vão olhar para trás e olhar para si, sabendo que vocês não é vocês que governam a sua própria vida, mas que vocês possam olhar para si e falar que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Que vocês possam olhar para vocês e falar: minha vida está tomando um rumo, uma proporção diferente, mas não é por mim, não é pelo meu entendimento, não é pelo aquilo que eu busco, mas é pelo Cristo que habita dentro de mim, pelo Pai revelado dentro de mim. E se você puder, onde você está, fale em voz alta: Pai, eu nesse momento eu te peço que quebre todas as cadeias de religiosidade na minha vida. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que quebre todas essas cadeias de religiosidade na minha vida. Porque eu não quero mais só ter que buscar ir na força do meu braço. Eu quero ser encontrada pelo Senhor. Eu quero ter um encontro genuíno pelo Senhor. Eu não quero viver a religiosidade. Eu quero viver esse encontro com o Senhor genuíno. Eu quero viver a verdade do Evangelho. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem já predestinado para mim, Pai. Espírito Santo de Deus, me constranja e se revele a mim em nome de Jesus. Eis aqui a tua filha, eis aqui o teu filho. Espírito Santo de Deus, se revele a mim. Essa é a vontade do meu coração. Que eu não tenha mais deuses desconhecidos, mas que eu busque aquele que é o único caminho, verdade e vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glória a Deus. Oh Pai, glória a Deus. Pai, eu concordo com essa oração dos seus filhos e filhas e peço para que o Senhor ligue nos céus e ligue na terra, pela autoridade do nome de Jesus, e que o teu sangue derramado seja o selo dessa nova aliança, que os teus filhos que falaram de genuíno do coração seja a marca, o selo dessa nova aliança que o Senhor tem para com esses filhos que foram revelados em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Sonda, 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 se revele, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meninas, glória a Deus. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui. Eu sei que nós delongamos um pouco mais hoje, mas essa oração final precisava acontecer. Então eu agradeço cada um de vocês que esteve aqui. Compartilhe dessas lives que vem acontecendo às 7 da manhã. Nós teremos mais lives ainda durante essa semana e vai ficar salvo hoje até meio-dia. Depois eu suspendo elas. Não percam, não percam. Estejam aqui. Carla, eu perdi segunda, terça. Não perde mais. Fica aqui e continua. Claro que a mensagem é uma continuação, mas não vai impedir de você receber aquela porção que o Pai tem derramado para você no dia de hoje, ok? Amém, amém, amém. Ei, Andy! Bom dia, princesa. Que alegria ter você aqui. Então, um beijo grande. Que Jesus abençoe. Até amanhã.